Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Hoje um vídeo especial, porque estou gravando até mais cedo, vou postar um pouco mais cedo, para a gente conversar sobre a entrevista lá do Fernando Casalderrey na Bandeirantes, que eu queria conversar com vocês, e também sobre essa lesão do Rian Francisco, que rompeu os ligamentos hoje no treinamento e vai passar por cirurgia, mas um jogador que vai ficar aí um tempão no Triângulo das Bermudas. Eu estava conversando com os amigos e eles falaram, pô, Barolo, mas não dá para culpar o clube, porque o clube não tem culpa do jogador machucar o joelho. E eu fiz a seguinte reflexão. Dá para questionar a preparação física, não dá? Quantos jogadores do São Paulo romperam o ligamento aí nos últimos tempos? Ferrarese, que eu me lembre, Ferrarese, Galopo, Caleri. Você lembra em outros clubes tanto jogador com lesão de ligamento assim? Ah, mas foi no gramado sintético. O Palmeiras tem quantos jogadores lesionados com ligamento? Eu lembro só do Dudu. E eles jogam muito mais que o São Paulo lá. Tem jogador do Flamengo com ligamento rompido. O Pedro rompeu, mas é só ele. No Grêmio eu não lembro. No Corinthians eu não lembro. Tem tanto jogador assim. Será que não dá pra gente questionar a preparação física? Ou a recuperação do jogador? Não dá pra gente questionar? É só no São Paulo que acontece isso, mas esses caras não falam nada, né? Aliás, amanhã, quarta-feira, eu vou pro SBT amanhã, eu vou fazer a live durante o jogo no canal do YouTube do SBT Esportes, tá? Se você quiser, você é meu convidado. E depois do programa eu vou participar do Arena, lá com o pessoal do SBT, eu vou participar pra gente analisar o jogo do São Paulo. E falando nisso, eu queria fazer um outro questionamento aqui também pra grande mídia, O São Paulo vive uma das piores fases da sua história, que a gente acompanha aqui, né? Se você me acompanha aqui, você sabe. Se você acompanha outros canais de mídia alternativa, os que não se vendem, que não se abrem as pernas para o lugar em camarote, nem para a zona mista, se você acompanha, você sabe da situação. Se você acompanha minimamente o São Paulo e tem um mínimo de senso crítico, você sabe a situação desesperadora que o São Paulo está. E eu vou te mostrar mais sobre isso nessa entrevista do ex-presidente Fernando Casalderrey. E eu queria entender por que a grande mídia não fala disso. A grande mídia não fala disso. Quem cobre o São Paulo não fala disso. Só tem notícia boa. O córrego, as notícias boas, né? O córrego, agora tem o córrego, a prefeitura está trabalhando no córrego. Chegou o Tapia, agora... E eu estava vendo, a gente já conversou sobre isso aqui, mas eu queria falar novamente com você sobre isso. Teve um inscrito do canal, no jogo contra o Flamengo, corintiano, que escreveu assim para mim, Barolo, uma pergunta para você. Os dirigentes do São Paulo têm cartão corporativo? Porque vocês viram o que aconteceu no Corinthians, né? Com o André Sanches, que usou o cartão corporativo. E eu fiquei pensando, tem cartão corporativo no São Paulo? O Belmonte usa cartão corporativo, o Casares, o tal do Chapecó, esses caras usam. E aí, ninguém fala sobre isso no São Paulo, ninguém questiona nada no São Paulo. Parece que é tudo lindo e maravilhoso, parece que é tudo... que o São Paulo é o Chelsea, é o PSG, que não tem problema nenhum, que é só um probleminha de dívida ali. Eu queria entender, porque as coisas mudam realmente, elas mudam, quanto mais se divulga o problema, mais a chance ele tem de ser solucionado. O Corinthians, esses problemas, eu estou usando o Corinthians, mas você pode usar qualquer outro exemplo. O Corinthians está vivendo esses problemas aí de dívida, né, de agora denúncias sérias, já faz um tempo. E a mídia começou a bater em cima, começou a investigar, começou a ir para cima, investigar o assunto, conversar, entrevistar, ir atrás, foi fuçar. O presidente caiu, foi deposto lá. Eu sei que na mídia tem 80% da mídia paulista torce para o Corinthians, então tem um interesse maior e que eles não querem ver o Corinthians mal. Então, o Corinthians está mal? Peraí, vamos investigar por que está acontecendo isso no Corinthians. Pode perceber que é assim que funciona. No Flamengo, a mesma coisa, é igualzinho. Eles não ficam em crise muito tempo, porque a imprensa cai em cima, descobre o que está acontecendo, e bem ou mal, os problemas vão sendo resolvidos. E no São Paulo isso não acontece. Há 15 anos isso não acontece. Eu não vejo não acontecer nada. Porque aí tem que protestar na frente do CT. Nunca adiantou nada protestar na frente do CT. Nunca adiantou nada. E de nenhum clube adiantou nada. Ameaçar a família de jogador nunca adiantou nada. Nada. A gente tem as redes sociais, beleza, que eu já falei aqui, que são importantes, mas
Enquanto a grande mídia não divulgar o que a gente divulga aqui, que não é difícil, é só você assistir a entrevista do Fernando Casal de Rey. Que você tem pauta lá para 1 ano de investigação no São Paulo. Não é investigação, questionamento. Questionamento, eu vou falar para vocês aqui. E eu não vejo isso acontecer, eu não vejo. E eu sou jornalista, então eu trabalhei 30 anos no jornalismo, eu sei como funciona isso de pauta, vamos investigar, não vamos. E eu sinto falta disso no São Paulo, sinto falta. Não existe investigação. Por exemplo, a gente não sabe como é que funciona a base do São Paulo, você sabe? Ninguém fala nada, esse presidente é um omisso, esse diretor de futebol é um omisso, eles não têm coragem de falar com o público, eles só falam para os amiguinhos, eles só falam para puxa-saco. Então, e ninguém questiona, e ninguém fala nada. Eu fico abismado de ver uma entrevista como a do presidente Fernando Casal de Rey, que eu vou passar para vocês aqui as informações, e ninguém vai atrás disso, ninguém vai... A mídia que tem acesso, né? Que tem acesso a esses caras, que tem os telefones desses caras, que tem como investigar, ninguém vai atrás. Eu gostaria muito de ver, eu gostaria muito de saber se os dirigentes do São Paulo que não são remunerados, se eles usam, por exemplo, o cartão corporativo do clube. Eu estou fazendo uma pergunta honesta, eu estou fazendo uma pergunta que qualquer torcedor do São Paulo gostaria de saber. Eu gostaria de saber como é que é feita a preparação física dos jogadores do São Paulo, que todos têm lesão de ligamento. A gente tem um jogador que bateu o joelho no chão há 4 meses e não joga. Há 4 meses não joga e não vai jogar contra o Bragantino. Então tem um monte de assunto aí, que não é só frufru, não é só oba-oba, não é só córrego, não é só tápia, não é só o acordo com o Santos, como se fosse uma coisa boa. O acordo com o Santos não é. É péssimo para o São Paulo. Então, eu gostaria de entender. Eu vou falar, para o vídeo não ficar muito longo, meus amigos, eu vou falar da entrevista do Fernando Casal de Rey. Ele deu uma entrevista no domingo à tarde, na Rádio Bandeirantes. Ele deu uma entrevista para os jornalistas Alexandre Pretzel, que é um cara que eu admiro demais, que eu falei para vocês aqui. O Leandro Quesada, que também é um cara que eu conheço há muito tempo, é um jornalista muito experiente, que eu gosto muito também. E o João Paulo Capelanes, que eu confesso que eu não conheço muito, ele não é das antigas, era uma geração mais nova. E eu reconheço que eu não conheço muito o trabalho dele, mas a postura que ele teve durante a entrevista com o Fernando Casal de Rey já me conquistou, pela maneira com que ele levou a entrevista, como as perguntas que ele fez. Porque são perguntas que os três fizeram, né? São perguntas que o torcedor do São Paulo quer saber. Não é frufru. Não ficaram lá abdulando, puxando o saco. Fizeram questionamentos de um cara que foi presidente do São Paulo e diretor de futebol, tem uma história no São Paulo vitoriosíssima. E ele revelou algumas situações do São Paulo que me deixaram perplexo, algumas me deixaram perplexo, e outras me deixaram triste e profundamente revoltado com algumas coisas que acontecem no São Paulo. O Fernando Casal de Rey relembrou a fase dele do São Paulo, ele foi um dos responsáveis por trazer o Tele Santana, trazer o Toninho Cerezo. Sobre o Tele Santana, sabe o que ele falou? Ele falou o seguinte, que não adianta, vê se você reconhece que alguém falou isso que você ouviu, que não adianta nada mudar o treinador se a diretoria não dá respaldo para ele. Não adianta nada. Você tem que trazer, segundo o Fernando Casal de Rey, não sou eu que estou falando, eu falei também, mas ele que falou, você traz um treinador bom e dá respaldo para ele. Sabe o que ele contou? Que por 2 ou 3 vezes, o Tele foi questionado por jogadores. Os jogadores do São Paulo, alguns jogadores queriam derrubar o Tele Santana. E ele chegou para o grupo de jogadores e falou, ele não sai. Quem não está contente, sai. O jogador não é maior. Aqui quem manda é o treinador. Os jogadores não são maiores que o treinador. Ele falava assim para os jogadores, não querem ficar? O RH fica ali naquela porta. A gente tem um dos melhores treinadores do mundo. Vocês não estão contentes? Ele falou que ele teve que bancar isso 2, 3 vezes. Que jogadores do São Paulo queriam tirar o Tele Santana. Essa é a postura de um dirigente de verdade. Traz um técnico competente, porque não adianta nada você trazer o Zubeldia da vida e bancar ele, como o São Paulo fez por 85 partidas. Você tem que trazer um cara bom, um cara que tenha competência, que tenha capacidade, como o Tele Santana tinha, isso é indiscutível. Sobre os bastidores do São Paulo, meus amigos, o Fernando Casal de Rey, ele faz parte do Conselho Consultivo. O que é o Conselho Consultivo? É um grupo de pessoas formado por ex-presidentes do clube. Ex-presidentes. Dentro desse grupo tem 2 ex-presidentes de oposição. Um deles é o Fernando Casal de Rey. Sabe qual é a função desse grupo? É aconselhar a gestão atual usando a experiência que esses caras tiveram como presidente, né? Olha a experiência que tem o Fernando Casal de Rey para ensinar para esses incompetentes o básico do futebol. Só que ele disse o seguinte, que esse conselho consultivo não é consultado para nada. Não é acionado para nada, eles não se reúnem.
essa gestão, Casares, não quer saber de conversar com esses ex-presidentes, principalmente com os da oposição, como faz parte o Fernando Casal Rey. E olha só, o Fernando Casal Rey foi perguntado se ele aceitaria voltar a se candidatar a ser presidente do São Paulo. Ele disse que não, porque ele já tem 80 anos e a saúde dele já não permite. 80 anos não parece, ele parece mais novo que eu, que tenho 55. Uma lucidez, uma elegância, uma inteligência, uma dirigente do São Paulo, do São Paulo vitorioso. Mas ele falou que ele faria parte de um grupo que se quisesse mudar, um grupo de oposição que se quisesse se candidatar, se quisesse brigar para mudar as coisas no São Paulo, ele faria parte. Então, ele fala o seguinte, o que aconteceu com o São Paulo? O São Paulo foi perdendo o ideal do São Paulino. Os idealistas que criaram o São Paulo Futebol Clube foram se perdendo. E hoje não existe mais idealista no São Paulo. Hoje não existe profissional no São Paulo, não existe idealista, não existe nada. Eles faziam um trabalho que não eram remunerados e até as contas dos jantares que eles iam fazer, eles pagavam do próprio bolso. Tá certo que o futebol mudou, hoje é diferente. Eu não sou nem um pouco contra de um diretor de futebol ser remunerado. Acho que ele tem até pra gente poder cobrar. Até pra gente poder cobrar. Ele foi perguntado, olha só, gente, ele foi perguntado do caso do Belmonte, porque o Belmonte não pode ser diretor de futebol de São Paulo porque ele é conselheiro. Isso está no estatuto do clube. Não pode. O Fernando Casal Rey explicou o seguinte, no São Paulo, sabe como você altera o estatuto? Tudo vai para votação. E aí, vota que o Belmonte pode. Ah, mas aí, então, votou o conselho. Eles fazem uma manobra que eles aprovam tudo que eles querem. Por isso que o estatuto não vale nada. Se muda toda hora, isso tudo da reeleição, foi assim. E outro detalhe que me chamou a atenção, que a gente nunca discutiu isso aqui. Você sabia que a eleição do São Paulo, o voto é aberto dos conselheiros? O conselheiro fala ali, ele pega o microfone e fala em quem que ele vai votar? Por que que isso é um problema, gente? Porque você tem que votar de acordo com aquilo. Você tem que votar no presidente, no candidato que você prometeu votar. Então, se você faz parte de um grupo político que, vamos supor, que apoia o Barolo candidato, você não pode votar, mas eu não gosto do Barolo, eu vou votar no João. Não, você não pode fazer isso, porque o voto é aberto. E se você fizer isso, você perde esse grupo, você fica taxado como traidor. Até nisso o São Paulo é antidemocrático, gente. Até nisso o São Paulo é antidemocrático. O cara tem o voto aberto, então ele não vai... esses caras nunca vão sair do poder. Ele falou que na oposição tem 60 pessoas ali que lutam desesperadamente, mas que não têm acesso, não têm força, justamente por esse método de eleição. Da vaidade dos conselheiros, que muita gente está lá por vaidade, muita gente está lá, não está por ideal, não está pensando no São Paulo, não está pensando no bem da instituição, está lá por vaidade, está lá por tudo que você pode imaginar, menos pelo São Paulo. Por isso que tem corintiano, por isso que tem palmeirense, por isso que tem santista, conselheiro vitalício do São Paulo, gente, conselheiro vitalício do São Paulo. Porque existe esse esquema que não vai mudar, não vai mudar. Ele falou que o São Paulo nunca vai virar SAF, porque aquilo que a gente sempre fala aqui, essas pessoas que estão lá não estão interessadas em perder o poder, não estão interessadas em largar o osso é meu, eu que estou falando, não estão interessadas, então uma SAF no São Paulo com gente séria nunca vai acontecer, é o que a gente vem falando aqui há muito tempo. Um dos exemplos que ele deu, que o Fernando Casal Rey deu, na gestão dele, tinha um diretor de futebol, um cara que falava com o treinador, falava com os jogadores, O São Paulo tem 5 hoje. O tal do Chapecó, tem um outro lá que eu nunca ouvi falar, acho que é Dudu, Edu, aí o Belmonte, aí o Muricy, aí... Ele falou, como é que o treinador vai se reportar pra quem? O treinador vai falar com quem? Com o Belmonte, com o Muricy, com o Chapecó, com quem? O número de funcionários do São Paulo na gestão Casares aumentou absurdamente em relação ao Leco. Então, você percebe que dentro do São Paulo existe um feudo, existe um grupo que está lá, que conseguiu, nesses anos todos de destruição, se formar, se permanecer no poder, se fixar no poder. Calar a oposição, não dar a menor chance de cabeças que pensam diferente atuarem dentro do São Paulo. A ideia é se perpetuar no poder e eles estão conseguindo. O problema é que essa gente é extremamente incompetente. Essas pessoas não sabem o que estão fazendo.
Essas pessoas não são profissionais. E eu não estou aqui falando de corrupção, não estou falando de nada disso. Eu estou falando da questão de competência, de capacidade dessas pessoas. O que a gente está vendo nessa gestão aí, que só não é pior pelo título da Copa do Brasil, o milagre da Copa do Brasil. A gente está falando disso há muito tempo, de quanto o São Paulo vem sendo destruído, não só por essa gestão, mas dos últimos 15 anos, desde que o Juvenal rasgou o estatuto para o terceiro mandato. Desde lá que vem acontecendo isso. O São Paulo foi perdendo não só os idealistas, o São Paulo foi perdendo os profissionais, o São Paulo foi perdendo as pessoas competentes, as pessoas que pensavam na frente, como o São Paulo sempre teve. Sempre teve gente assim. E hoje as pessoas sérias não querem trabalhar com essa gente. Você gostaria de trabalhar com o Belmonte, com o Casares? Se você fosse um profissional sério e competente, eu não gostaria. Eu não gostaria. Até porque eles nem vão permitir que você trabalhe. Então, eu vou recomendar a você que escute a entrevista, que veja a entrevista. Olha, prepara, na elegância do Fernando Casal-Derret, a elegância dele, a postura dele, como ele fala, como ele se manifesta. E depois você entra no Instagram do presidente, lá suando na academia, tirando foto no espelho, falando de teatro. Aí você percebe o buraco que o São Paulo tá e os motivos que fazem o São Paulo estar nesse buraco, gente. Porque não é à toa, não é por acaso, não é azar, não é azar. É incompetência, é a mais pura incompetência. E eu repito, não é nada pessoal contra esses caras. Eu não conheço esses caras pessoalmente, nem o Fernando Casal-Derret eu conheço pessoalmente. Eu sei a história dele, eu sei o que ele fez pelo São Paulo. Não era perfeito, longe disso, não era perfeito, como ninguém é. Mas eu sei a história dele, não é pessoal. Eu não conheço ele pessoalmente. Eu só estou vendo a elegância dele com 80 anos de idade e o que ele fez no passado. E eu tô vendo a elegância do presidente blogueirinho e a sua turma toda e o que eles estão fazendo com o São Paulo. Que está cada vez mais perto da segunda divisão. É bom a gente lembrar disso sempre. Meus amigos, olha, sinceramente, eu acho que a gente tem... a gente está num buraco muito profundo. Eu acho que as pessoas estão começando a enxergar isso, mesmo quem não queria enxergar. Quem não gostaria de enxergar, está enxergando, está vendo a situação alarmante que o São Paulo está. E se eu pudesse fazer um apelo para a grande mídia, que falasse sobre isso, que falasse sobre o São Paulo Futebol Clube. Vocês têm acesso, vocês têm como fazer, vocês têm recurso para fazer, vocês têm recurso financeiro, vocês têm recursos pessoais. A gente da mídia alternativa não tem esse recurso, não tem. E a gente fala para um público muito pequeno. Apesar de ter bastante gente que vê a gente fala para um público muito pequeno. Porque a gente mora num país, meus amigos, que 40% da população não tem esgoto em casa, não tem água encanada em casa, água potável. Então a chance dessas pessoas terem internet e assistir um vídeo no YouTube, imagina como é pequena. Mas se isso aparecer num Globo Esporte da vida, num Jogo Aberto da vida, eu estou citando exemplos aleatórios, mais gente vai conseguir perceber a situação que está o São Paulo. E quem sabe esses caras assim não se coçam, não fazem as mudanças que a gente quer que sejam feitas no São Paulo. Eu não sei se eu estou sendo muito ingênuo, muito... Eu acho que sim, né? Mas eu me sinto na obrigação de fazer isso aqui, gente, de estar aqui todo dia. Eu sei que é chato, eu sei que não é legal, daqui a pouco a gente vai fazer uma live, às 8h30 a gente vai fazer uma live, até às 9h para conversar sobre isso. Eu vou fazer o que eu posso fazer. Amanhã eu tô lá no Arena, numa TV aberta, falando tudo isso que eu tô falando para vocês aqui. Eu vou tentar falar lá. Então é o que a gente pode fazer. Você como torcedor, na sua rede social, você cobrando, indo lá no site do São Paulo, já que o presidente fecha comentário, no site do São Paulo, nas páginas, nas redes sociais do São Paulo, cobrar, contestar esses caras. Porque a gente também tem força. Embora eu acredito que seja muito difícil que a gente sozinho possa mudar, a gente tem força. E pode ter mais força se a grande mídia conseguir passar para o resto das pessoas, para o público, para a torcida são paulina, o que acontece de verdade dentro do clube. Fiquem com Deus, meus amigos. A gente se encontra daqui a pouquinho na live, tá bom? Forte abraço.